Eu fico vendo por aí uma vontade enorme, né, das pessoas de viver mais. A gente tem feito muito em busca da longevidade. Mas eu sempre paro para me perguntar, será que vale a pena viver mais? Vou te explicar por quê. Eu tenho uma avó que já tem mais de 100 anos e eu fico vendo a condição na qual ela vive hoje e aquilo me dá um aperto, me dá uma angústia por ela, uma tristeza. Ela acabou entrando numa velhice em que ela se tornou extremamente dependente de outras pessoas. Ela já vive numa cadeira de rodas, ela já não consegue falar e faz muitos anos, mesmo bem antes de completar 100 anos, que ela começou a ficar debilitada. Isso me provoca um tipo de reflexão. Será que eu quero envelhecer, assim, a qualquer custo? E a minha resposta é não. Eu quero envelhecer, eu quero viver mais, é claro que eu quero longevidade, mas eu quero envelhecer bem. E eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas em viver mais, mas essas mesmas pessoas não se perguntam e não se preocupam como vai ser essa sobrevida, como elas vão viver mais. Eu fico percebendo que existem por aí alguns velhinhos muito independentes, que viajam sozinhos, que vivem sozinhos, que desfrutam mesmo a vida, que são ativos, que estão saudáveis, que têm um corpo ativo, uma mente ativa e que por isso conseguem desfrutar da velhice de uma forma muito prazerosa. Isso é encantador, é esse tipo de velhinho que eu quero ser. Mas quando eu paro para pensar também em outros tantos exemplos de pessoas que ao envelhecer se tornaram completamente debilitadas, isso me assusta. E aí eu queria provocar aqui uma reflexão, sabe? Por que é que a gente fica buscando tanto viver mais, mas essas mesmas pessoas que buscam o viver mais não cuidam de plantar as sementes que vão trazer esse viver mais com qualidade? Porque ninguém quer morrer, né, gente? A gente quer viver o máximo possível, desfrutar da vida o máximo possível. Mas a gente esquece que a gente vai necessariamente colher amanhã todas as sementes que a gente está plantando hoje. E aí eu queria te perguntar, as sementes que você planta hoje, os hábitos que você escolhe sustentar hoje, eles vão patrocinar essa longevidade que você almeja ter? Ou você simplesmente está feliz com a ideia de que você vai ser o velhinho debilitado? Porque se você não quiser ser o velhinho debilitado, você precisa começar a plantar hoje os hábitos que lá no seu futuro vão te trazer uma velhice ativa. Então o convite hoje é simples, mas ele é provocador. Porque talvez você esteja se contando a história de que você quer viver muito, mas você ainda não tenha parado para pensar o que será que eu tenho feito hoje, nos meus hábitos, na minha vida de hoje, para patrocinar esse viver muito, para que ele seja de fato um viver no sentido de desfrutar da vida e não simplesmente uma sobrevida em estado muito debilitado ou muitas vezes até vegetativo. Bem-estar, gente, não cai do céu. Nem o que a gente desfruta hoje e menos ainda aquele que a gente pretende desfrutar no futuro. Então, se você, como eu, quer ser o velhinho ativo, comece hoje a cuidar dos hábitos que possam patrocinar essa longevidade feliz. Eu tenho feito isso com yoga, com meditação, com uma alimentação equilibrada, com sound healing, tenho usufruído muito dessas ferramentas que eu sei que são cientificamente comprovadas para evitar Alzheimer, para promover mobilidade, para fazer a manutenção da saúde dos meus sistemas. Talvez você ainda não tenha encontrado quais são os seus hábitos que vão patrocinar o seu envelhecimento saudável. Mas eu queria muito que hoje você parasse e refletisse e se comprometesse com a sua velhice.